O novo editor de armaduras de Tricalc permite aos projetistas obterem maior informação sobre o dimensionamento de vigas em Tricalc. O editor trabalha sobre a representação das armaduras em pórticos e permite obter graficamente a representação de vários parâmetros de cálculo e de dimensionamento. Neste exemplo, temos ativada a opção de visualização do momento que sai do módulo Tricalc 1, ou seja, diretamente do cálculo de esforços, a laranja, e a vermelho, aquele que é o momento atuante considerado para o dimensionamento das armaduras e que resulta de opções de normas e opções que estão definidas no Tricalc. Neste caso, o gráfico a laranja e o gráfico a vermelho não são coincidentes porque nós nas opções de Tricalc temos a obrigatoriedade de armar para um momento mínimo positivo de PL²/16. A verde conseguimos ver a representação das armaduras do momento resistente em função das armaduras colocadas no pórtico. Podemos ver aqui o andamento desse momento resistente em função dos reforços de armadura que vão sendo colocados. De reparar que há zonas em que existe varão colocado, mas existe uma descida da armadura resistente em função de ser uma zona de amarração do varão. Sempre que o gráfico a verde seja superior ao gráfico a vermelho, estaremos dentro daquilo que é um dimensionamento correto. Nas opções do próprio gráfico podemos mudar a informação que está disposta no ecrã. Por exemplo, neste caso vamos desativar a representação da armadura do momento proveniente do cálculo de esforços e vamos deixar só o momento para dimensionamento representado a vermelho, ao mesmo tempo com o momento resistente representado a verde. Voltando às opções de representação do gráfico, poderíamos ativar outras informações, como por exemplo as áreas de aço necessárias, as áreas de aço reais e as áreas de aço colocadas. O critério de cores que adoptámos foi o mesmo. Temos as áreas resistentes, as áreas necessárias a vermelho, temos as áreas resistentes a verde e temos as áreas reais colocadas a laranja. Aqui está um exemplo de um varão que coloca-se no início do pórtico, portanto a armadura real prolonga-se até quase à extremidade do varão, mas a armadura resistente não é equivalente porque temos uma zona de amarração a considerar naquele reforço. Vemos também como nas zonas onde existem mais varões colocados, o gráfico da área de real e da área resistente aumenta e compensa os momentos negativos que aí existem. Vamos agora analisar outro tipo de informação, nomeadamente a informação do esforço transverso. Também aqui existe informação do esforço transverso resultante do módulo 1, do cálculo de esforços normal, e depois o esforço transverso que é necessário resistir, representado a vermelho, e finalmente o esforço transverso resistente, representado a verde. De referir que esta necessidade de esforço transverso, representada a verde, muitas vezes está condicionada pelos espaçamentos das armaduras. Daí, muitas vezes, esta representação do gráfico a verde ser muito superior àquilo que seria o esforço transverso necessário a resistir devido ao cálculo de esforços e representado aqui a laranja no gráfico. Vamos agora fazer algumas peritagens e alterações de armaduras para vermos como o gráfico reage a essas situações. Por exemplo, vamos aqui experimentar um espaçamento de estribos de 15 cm em vez de 10. Vamos peritar e vamos verificar que, apesar de cumprir em termos de resistência, uma vez que o fator é inferior a 1, vemos que aparece um asterisco indicando que algo de errado está com esta armadura. Efetivamente, o espaçamento teria que ser no máximo 12 vezes o diâmetro de 12 mm, que seria 14,4, portanto o 15 não seria regulamentar.
No entanto, se olharmos pura e simplesmente para o esforço transverso resistente e para o esforço transverso necessário, verifica-se que a viga cumpre, exatamente como estava na listagem. Ou seja, este gráfico não está a ter em conta os espaçamentos necessários e obrigatórios pela norma que aparecem depois representados na respectiva listagem. Vamos aqui forçar a mesma situação ao colocar aqui 20 centímetros de espaçamento e vejam como o esforço transverso resistente diminuiu bastante devido ao espaçamento que aumentámos na armadura. Mesmo assim é superior ao necessário, mas apesar disso vir aqui também refletido na listagem, aparece o asterisco a indicar que o espaçamento, ou seja, uma disposição construtiva, não é cumprida. Portanto, o dimensionamento feito pelo Tricalc era o dimensionamento ótimo para cumprir não só com as questões de resistência, mas também com as questões construtivas, nomeadamente os espaçamentos ao nível da armadura transversal. Vamos agora mostrar-vos a possibilidade que existe de colocar os gráficos acima do desenho do pórtico, abaixo do desenho do pórtico ou sobreposto com o desenho do pórtico, das armaduras do pórtico. São visualizações alternativas que o utilizador pode solicitar a cada momento. Aqui temos a representação da armadura na parte inferior e por cima a representação dos gráficos que foram solicitados. Neste caso, mais uma vez a relação de momento atuante, momento resistente, sendo que os momentos atuantes temos o de dimensionamento e o de cálculo de esforços. Vamos voltar a repor a informação sobre o próprio desenho do pórtico com as suas armaduras. Vamos agora fazer algumas experiências em termos de dimensionamento de armaduras com opções diversas dentro do Tricalc. Assim, vamos às opções de cálculo das barras de botão armado e vamos mudar algumas das opções de cálculo. Nomeadamente, as questões da redistribuição de momentos fletores e a questão do momento fletor positivo mínimo a que devemos armar. Neste caso, vamos passar de PL² sobre 16 para PL² sobre 24. Recalculamos a estrutura. Não era necessário termos recalculado toda a estrutura até ao fim, de qualquer modo, já agora deixámos-lo calcular as armaduras de fabricação e voltamos então a visualizar o nosso pórtico. Reparem que o gráfico a vermelho subiu bastante, portanto nós passámos de PL² sobre 16 como momento positivo mínimo para o momento de dimensionamento da armadura positiva para o PL² sobre 16 e isso nota-se aqui perfeitamente neste gráfico. É um exemplo claro da diferença entre aquilo que é o momento puro que sai da análise de esforços do Tricalc e os momentos de dimensionamento com as imposições das normativas e com as opções de cálculo do Tricalc. Vamos agora aqui forçar a situação para um PL² sobre 8 e além disso vamos pôr uma redistribuição de momentos fletores de 15%. Pedir mais uma vez o cálculo da nossa estrutura. Para analisarmos novamente o comportamento do nosso pórtico. Ora bem, vemos agora que o dimensionamento da armadura positiva passou a ter uma exigência maior em função do PL² sobre 8 e portanto daí também o Tricalc ter colocado mais armaduras, mais varões
e o gráfico a ver ter também aumentado em termos de valor. Valor esse que pode ser sempre consultado na escala que está do lado esquerdo e que neste caso está representada em kN/m. Temos também aqui a diferença entre aquilo que é o momento do tricalco 1 e o momento de dimensionamento, que vem em função da tal redistribuição de 15% que nós aplicamos no dimensionamento da viga. Aqui está os 15% e o PL² sobre 8. Vamos voltar a colocar o PL² sobre 16 e deixar a redistribuição de momentos em 15%. Como veem, com estas funções é possível conhecermos ao pormenor e de uma forma gráfica o comportamento de cada uma das vigas e o dimensionamento que o tricalco fez para cada uma das vigas do nosso pórtico. A informação pode ser obtida não só em termos de momentos e áreas de aço, como vimos, mas também em função do esforço transverso e do torçor, como iremos ver mais à frente. Aqui está, mais uma vez, mantém-se a redistribuição de momentos fletores em 15% e o PL² sobre 16 já fez subir a linha a vermelho dos momentos positivos atuantes e também o número de varões que foi colocado é inferior devido a essa situação. Voltando ao gráfico, vamos agora pedir informação sobre as áreas de aço. E, portanto, o gráfico vai traduzir um pouco aquilo que já tínhamos dito. PL² sobre 16, portanto o gráfico a vermelho subiu, o gráfico a verde também e, evidentemente, uma colocação de um menor número de reforços no pórtico. Vamos agora analisar a questão das vigas mistas. O tricalco tem também a possibilidade de fazer a peritagem e a análise do comportamento de vigas mistas, nomeadamente vigas mistas com conectores que trabalham em conjunto com a laje maciça. Aqui está a representação da viga mista, do pórtico com a viga mista e também a representação das áreas de aço que são necessárias em termos de dimensionamento, áreas de aço resistentes e áreas de aço reais que estão colocadas nesta viga. Era também possível obter a informação em termos de momentos, tal e qual como para as vigas de betão armado. E era inclusive ainda possível de ter representado no gráfico, se assim entendêssemos, a largura da cabeça de betão que foi considerada para o dimensionamento da viga mista. Aqui está representada a azul, 50 cm. Foi essa a largura que foi considerada para a cabeça de betão da viga mista. Inclusive, se formos às secções vigas mistas modificar, podemos confirmar esse valor de 50 centímetros que ali está representado. A nível de listagens é também possível incluir os gráficos nos relatórios das vigas de betão e vigas mistas. E, portanto, basta ativar esta opção de desenhar gráficos, indicar como é que queremos desenhar os gráficos e quais é que estarão visíveis com que cores, e essa informação será incluída no relatório de peritagem das barras de betão armado e das barras das vigas mistas. O programa vai agora gerar o DocX ou o PDF, conforme a opção que tiver selecionada no tricalco, e apresentar toda a informação numérica conjuntamente com o gráfico que tivemos a trabalhar. Aqui está a informação numérica
em termos de momentos e de áreas de aço e depois a informação gráfica. Para as vigas de betão armado, a informação da largura da cabeça de betão não é significante, portanto aparece um valor pequeno. Se andarmos mais para a frente na nossa listagem, vamos chegar às nossas vigas mistas e aí sim vão aparecer os tais 50 cm da largura da cabeça de betão que foi considerada para o dimensionamento das vigas mistas. Vamos puxar a listagem mais para a frente, uma vez que estão aqui representadas todas as vigas, até chegarmos às nossas vigas mistas. Aqui está a primeira viga mista, inclusive com um erro a nível de dimensionamento que teria que ser corrigido. A representação dos esforços atuantes quer no betão, quer no aço, um gráfico já existente anteriormente, e também o gráfico do novo editor de armaduras com a representação então da largura da cabeça do betão, também aqui na questão das vigas mistas. E assim chegamos ao final deste nosso vídeo com a certeza de que esta nova funcionalidade do Tricalc vem agilizar em muito a interpretação do dimensionamento das vigas de betão armado no Tricalc. Sem dúvida uma mais-valia importante para todos os projetistas. Para a parte final do vídeo deixamos a análise dos momentos torçores também sobre o nosso pórtico. Representação a vermelho do momento torçor atuante e a verde do momento torçor resistente.